Então agora que você já viu aí as várias formas que nós temos para exemplificar, para representar as cadeias carbônicas, o que nós vamos fazer? Antes da atividade, a gente vai fazer uma pequena revisão dos principais conceitos dessa aula de número 2. Então vamos lá? Nós estamos falando sobre a introdução ao estudo da química orgânica, estamos já na nossa segunda parte. E aqui nós tratamos sobre o conceito de cadeias carbônicas. Aqui a gente tem a representação de algumas cadeias e nós trabalhamos esse conceito para poder desenvolver o restante do conteúdo. Primeiro ponto desta aula de hoje é que, quando a gente estiver falando sobre cadeia carbônica, nós temos que estar atento que nós estamos falando de uma sequência de carbonos, ou ainda, não somente dos carbonos, mas de todos os elementos que estão fazendo parte da estrutura daquele composto, tá? Então, cadeia carbônica vai envolver todos os carbonos, todos os hidrogênios e todos os outros elementos que possam estar presentes ali no nosso composto. A forma que nós temos para representar essas cadeias, elas vão ser de acordo com os tipos de interação que vai ocorrer entre esses átomos, ou seja, os tipos de ligações que vão estar ocorrendo ali. E aí a gente vai ter cadeias que vão ser lineares, nós vamos ter cadeias que vão fazer zigue-zague, vamos ter cadeia aberta, cadeias aromáticas. Todas essas representações vão depender dos tipos de ligações que ocorrem entre esses elementos. E aí nós temos um diferencial muito importante: cadeia principal e cadeia carbônica. Cadeia carbônica eu vou envolver tudo, todos os elementos que fazem parte do meu composto. Cadeia principal, a gente vai ter digamos assim, vai ter que elencar qualidades dentro do nosso composto para determinar qual é a sequência de carbonos que vai ser a nossa cadeia principal. Então vamos lá para a gente ver os exemplos que nós temos de cadeia carbônica. Observem aqui que os carbonos, eles são o esqueleto das nossas cadeias. Esses traços que saem aqui estão representando outras ligações que podem ser feitas com o hidrogênio. Então esses três tipos aqui nós chamamos de cadeia aberta. Mas nós temos também cadeias aromáticas. Observe que os carbonos formam o que nós chamamos de anel benzênico, e ainda assim deles pode partir outras cadeias abertas. Essa estrutura no total nós chamamos de cadeia mista. Como que nós podemos representar as cadeias carbônicas? E aí a gente tem as fórmulas tridimensionais, que são aquelas onde a gente consegue visualizar a posição exata das ligações. Nós temos as fórmulas estruturais planas, que nesse caso são essas estruturas aqui, elas são estrutural plana. Nós temos a estrutural parcialmente condensada, que é quando a gente já começa a pegar esses hidrogênios aqui e condensá-los. São o quê? 1, 2, 3, eu vou colocar somente o H3, representando 3 hidrogênios. E nós temos também a estrutural condensada, onde nós vamos condensar todas as ligações que ocorrem. As fórmulas de bastão é quando a gente tem aquelas estruturas em zigue-zague ou até ciclos, né, que são as cadeias fechadas, onde a gente mostra apenas aonde está o carbono pelas vértices que estão presentes na nossa estrutura. Não mostramos o carbono nem o hidrogênio, mas os heteroátomos eles são visíveis nesse tipo de fórmula. E nós temos a fórmula molecular, que é quando a gente representa o nosso carbono de acordo com a quantidade de átomos que existem, e também representamos os outros elementos de acordo com a quantidade deles na nossa estrutura do composto. Olha só, essa daqui seria a nossa fórmula estrutural plana do benzeno, e essas aqui, ó, são a de bastão. A fórmula molecular está aqui, ó, C6H6. Qual a diferença desta para esta? Aqui, ó, nós temos as ligações duplas, as insaturações. Essas insaturações, pessoal, eles sofrem efeito ressonância, que elas podem ficar alternando de posição. Por isso que nós temos essa representação do anel benzênico,
que faz com que eu não necessariamente seja obrigada a dizer aonde a minha ligação dupla está. Ela existe, mas como ela está em movimento devido à ressonância, a gente faz esse círculo no meio para representá-la. Tranquilo? Então vá lá, faça a sua atividade. Eu aguardo vocês aqui para a gente fazer a correção. Vocês viram que a atividade estava bem tranquila? O que foi mais preciso para vocês para resolver as questões da aula de hoje? Atenção e respeitar as quantidades de ligações que o carbono faz, né? Conhecer as representações que nós vimos durante a aula e aí colocar em prática esse conhecimento. Mas como a gente sabe que a química ela é um pouquinho mais difícil para algumas pessoas que para outras, não é obrigado você acertar tudo de primeira, tá? Por isso que a gente vai agora para o nosso Tirando Dúvidas. Questão número 1. A cafeína é uma substância presente nas sementes de café. Ela age, quando ingerida, sobre o sistema nervoso, deixando a pessoa mais alerta. Porém, é tóxica em altas doses. Sua fórmula estrutural é dada a seguir. Olha só, aqui a gente tem a fórmula estrutural plana para essa cafeína. E aí você vai observar as ligações, vai observar que nós temos a presença de heteroátomos, olha só. Vai observar as ligações do carbono, quantos hidrogênios tem. E vamos ver o que o problema pediu para a gente resolver. E aí vem, quantos átomos de hidrogênio estão presentes em uma molécula de cafeína? Então, em uma única molécula de cafeína, quantos átomos de hidrogênio vão estar presentes? Professora, o que eu preciso para poder solucionar essa questão sem ficar com muitas dúvidas? Primeiro passo, todo carbono vai estar fazendo 4 ligações. Segundo passo é que os nitrogênios fazem 3 ligações e os oxigênios 2 ligações. Então, nós vamos respeitar essa quantidade de ligações para ver quantos hidrogênios estão presentes na molécula. Vamos lá para a gente ver a molécula? Olha só. Aqui nós temos a molécula da cafeína. O nitrogênio, nós sabemos que faz 3 ligações. Então, se eu pegar esse nitrogênio aqui, ó, o número 1, ele já tem 1, 2, 3 ligações. Então, hidrogênio para ele não vai, nenhum. O outro nitrogênio, esse aqui embaixo, galera. Quantas ligações ele está fazendo? Ele está fazendo, ó, 1, 2, 3 ligações. Então, ele também não vai precisar de nenhum hidrogênio. O outro nitrogênio também tem 3 ligações. E o último aqui também tem 3 ligações. Então, no nitrogênio, nós não vamos necessitar de nenhum hidrogênio, tá? Para onde a gente vai agora? Vamos olhar os oxigênios. Oxigênio são da família dos calcogênios, logo eles realizam 2 ligações. E cada oxigênio aqui, ó, já está realizando as suas ligações que eles têm direito. Então, o oxigênio também não vai ter nenhum hidrogênio. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar os átomos de carbono, se eles têm outros hidrogênios que a gente não está conseguindo visualizar. Então, vamos aqui, ó. Nesse átomo de carbono, a ele estão ligados 3 hidrogênios. Então, eu já tenho 3. Vamos ver quantos mais vamos ter. Nesse outro átomo de carbono, nós temos mais 3. Então, bota aqui, ó, mais 3. Mais quantos? Ó, nesse aqui de cima, nós temos mais 3 também. Já deu 9 hidrogênios. Vamos ver se os outros átomos de carbono têm hidrogênio e a gente não está conseguindo visualizar. Vamos nesse aqui, ó. Ele está realizando 2 ligações com o oxigênio, uma com esse nitrogênio de cima e uma com o nitrogênio de baixo. Então, esse carbono já tem 4 ligações. Não tem hidrogênio nele. Próximo, esse daqui. Ele também realiza uma ligação com o nitrogênio aqui do lado, mais uma
e 2 ligações aqui com o carbono de baixo. Então, ele também não tem hidrogênio. Esse carbono aqui de baixo, ó, estou colocando a seta indicando onde ele está, ele também já tem 4 ligações. São 2 ligações com o de cima, que é uma ligação dupla, uma com o nitrogênio e uma com o carbono aqui, ó, que também já tem as 4 ligações. Aonde mais vai ter carbono? Aqui. E esse carbono, ele tem uma ligação com o nitrogênio de baixo, uma dupla ligação com o nitrogênio de cima, então ele tem 3. Então, aqui nós temos mais um hidrogênio. Tem mais algum outro? Não. Então, quantos hidrogênios nós temos? 10. Vamos ver se é a resposta correta? 10. Letra B. Olha só, se a gente for observar, nós temos hidrogênio aqui nas ramificações, né? 3 hidrogênios, e nós temos mais um aqui nesse carbono. Nos outros não há hidrogênio, por isso que a nossa resposta correta é a letra B. Nós temos 8 átomos de carbono, 10 de hidrogênio, 2 oxigênios e 4 nitrogênios. Questão de número 2. Na Copa do Mundo, uma das substâncias responsáveis pela eliminação de alguns jogadores foi a efedrina. E aí nós temos a fórmula estrutural plana da efedrina. E aí vem a pergunta: qual a fórmula molecular dessa substância? Quando você for fazer qualquer fórmula molecular, você vai relacionar todos os elementos que estão compondo aquela molécula. Então, você vai ver, tem carbono, tem hidrogênio e digamos que tenha oxigênio. Então, você vai colocar a quantidade de cada um desses elementos que está presente nesse composto. E aí, você vai ter a fórmula molecular. Na efedrina, você vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá comigo para a gente fazer juntos? Você vai fazer o quê? Primeiro, você vai ver aonde tem carbono. Ó, nós vamos ter carbono aqui, aqui. Cada vérticezinha dessa é um carbono. Então, nessa parte do anel aromático, nós temos 6 átomos de carbono. Concorda comigo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde mais nós vamos ter carbono? Nessa parte externa aqui, né? Aonde a gente tem esse polvo aqui, ali nós também temos carbono e ele está fazendo parte também do nosso composto. Então, se tem 5, 6, né? Aí vem 7, 8, 9, 10. Tem mais algum átomo de carbono? Não. Então, as alternativas onde nós temos 10 carbonos, elas podem ser a nossa resposta correta. E aonde a gente tem aqui, por exemplo, a letra C, que diz que tem 9 carbonos, ela já não vai ser uma possibilidade de resposta correta. O que nós vamos fazer agora? Agora, galera, a gente pode ir contar os hidrogênios ou pode contar outros elementos. Mas eu digo para vocês ir para o hidrogênio que você vai achar a resposta correta. Por quê? Porque oxigênio só tem um e nitrogênio também. E todas as alternativas trazem só um nitrogênio e um oxigênio. Quem é que vai diferenciar o que está certo e o que está errado? Vai ser a quantidade de hidrogênios. Então, vamos lá, vamos ver quantos hidrogênios tem nessa molécula. Observe que, com exceção deste carbono aqui, todos os demais do meu anel aromático estão fazendo apenas 3 ligações. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios aqui. 5, né? Aí, 6, 7, 8, 9, já tenho 9. E aí eu vou ter quantos mais? Mais 6, né? 9 mais 6 vai dar 15. Então, a gente tem um total de 15 hidrogênios. Letra A está fora, letra C já estava fora, letra D também, letra E também. Ficou a alternativa B, onde nós temos 15 átomos de hidrogênio. A quantidade de nitrogênio a gente já viu que é 1 nitrogênio e o oxigênio também é 1. Então, a nossa fórmula molecular para efedrina é a alternativa
B. Olha só, agora visualizando melhor a quantidade de hidrogênios, olha aqui, esse carbono ele não tem hidrogênio, por quê? Porque ele já está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então, dentro desse meu anel aromático, eu vou ter apenas 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios para completar as ligações. Por isso que a nossa alternativa correta é a letra B, onde nós temos a fórmula molecular como C10H15NO. 10 carbonos, 15 hidrogênios, 1 nitrogênio e 1 oxigênio. Beleza, galera? E agora a gente vai para o nosso Se Liga no Enem. É uma questão que foi trabalhada no Enem de 2018 e diz o seguinte: as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidrox-DEC-2-enoico. Esse é um nome de um composto, tá, galerinha? Que a gente vai aprender mais lá na frente. Enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidrox-DEC-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainhas e operárias possuem uma diferença e aí ele quer saber, fórmula estrutural, fórmula molecular, na identificação dos tipos de ligação, na contagem do número de carbonos ou na identificação dos grupos funcionais. Vamos voltar aqui no enunciado. Nós temos um grupo funcional, gente, na química, que nós chamamos de ácidos carboxílicos, que nós vamos ver ele lá dentro das funções oxigenadas. O que acontece? Esses sinalizadores que essas abelhas estão usando são ácidos carboxílicos, tanto que está aqui, ó, ácido, e a terminação oico é característico de um ácido carboxílico. Então, os dois sinalizadores que são expelidos por essas abelhas são do mesmo grupo funcional, são ácidos carboxílicos. Qual a diferença? Eles apresentam uma hidroxila. Nesse primeiro, que é o que é sinalizado pela rainha, a hidroxila está no carbono 9, ó, 9-hidrox. Tá vendo aqui? Está no carbono 9. A cadeia tem 10 carbonos. Esse DEC aqui está falando de 10 carbonos. A outra cadeia também tem 10, ó, o DEC. Qual a diferença? Essa hidroxila da rainha está no carbono 9 e a hidroxila das operárias está no carbono 10. Então, a diferença entre esses sinalizadores ocorre pela fórmula estrutural. A estrutura dos sinalizadores é diferente. Olha só o da rainha. Aqui nós temos a função ácido carboxílico e a hidroxila está aqui, ó, no carbono 9. Da operária, função ácido carboxílico. Qual a diferença? A hidroxila está no carbono 10. Essa é uma das grandes importâncias da gente conhecer as estruturas dos compostos carbônicos. Assim a gente pode conhecer melhor o meio em que nós vivemos e também o nosso próprio organismo. E a gente vai ver isso no desenvolver das nossas aulas, o quanto a química orgânica é importante. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham aprendido e, ó, sucesso para vocês. Até a nossa próxima aula.